Quero cumprimentar a atitude do prefeito de São Paulo, João Dória, por solicitar autorização da Justiça para encaminhar os dependentes químicos de forma compulsória para tratamento. Eu, particularmente, milito na causa da prevenção, das políticas públicas de prevenção às drogas desde 2005 e sempre acreditei na recuperação de qualquer ser humano. E a internação compulsória, ela é necessária. Estamos falando de pessoas sem discernimento, que estão colocando em risco a sua saúde e a segurança de terceiros. São gestantes dependentes de drogas, jovens, adultos, que vivem igual zumbi. E que, para sustentar o vício, são capazes de tudo, inclusive de matar, fora os atos de violência verbal, física, violência sexual. Por isso, a necessidade da internação compulsória, que é através de uma medida judicial e, lógico, amparada com uma avaliação médica. Um exemplo bem claro, que eu vou mencionar aqui. Se alguém está prestes a cometer um suicídio, o Estado não tenta evitar? Então, se alguém faz uso de drogas e aos poucos está se matando, o Estado não deve intervir também? Não dá mais para ficar calado diante de uma situação que atinge milhares de pessoas, colocando assim o Brasil como número 1 no ranking em usuários de crack. A minha preocupação, desde o início desse ano, vem sendo de forma muito fervorosa na questão do prefeito Dória confundir política eleitoral com política pública. Cracolândia não é Disneylândia, não dá para brincar e nem arriscar ações duvidosas. Tem que ser programada, interligada com vários setores. Só assim os prejuízos serão menores, em especial a questão da migração para cidades grandes, como Campinas, Jundiaí, Santos. Ação em conjunto, a qual me refiro, baseia-se na participação da segurança, da saúde, da assistência social, justiça, entidades cofinanciadas com o município e setores também ligados às igrejas, independente da sua denominação. Para quem não sabe, as igrejas oferecem 70 mil leitos no Brasil. Já o poder público oferece 15 mil leitos. O poder público, as igrejas salvam mais vidas que o próprio poder público. Então, primeiro, deve-se ter um local para tratá-las. Não adianta você fazer uma ação e não ter um espaço para acomodar essas pessoas portadoras de uma doença chamada dependência. A dependência nada mais é do que uma doença progressiva, uma doença mental, uma doença espiritual, física, incurável, porém, existe controle. Existem dependentes limpos, aqueles que estão com a doença estacionada, que não estão fazendo uso, estão em abstinência, e existem os dependentes na ativa, que fazem uso da substância. Não é porque a pessoa está há 30, 20 anos limpa que ela está curada, ela está com a doença estacionada. A qualquer momento pode voltar, basta fazer o uso. Então é necessário ter espaço para atender esse público. Equipe multidisciplinar para triagem, polícia para enfrentar o tráfico. A polícia ela tem que participar no sentido de repressão ao tráfico de drogas. E a justiça, junto com um corpo de psiquiatras também, avaliar os casos de internação compulsória. Já que a internação compulsória é uma medida judicial, é necessário ter um amparo, uma avaliação clínica, médica. O médico, o psiquiatra vai dizer se aquele dependente está apto ou não para uma internação, para uma comunidade terapêutica, para uma clínica de recuperação. Caso contrário, o prefeito Dória continuará dando band-aid para a fratura exposta. Em 2011, 2012, eu denunciei a chegada de alguns dependentes de crack
que vieram da Cracolândia de São Paulo para Campinas. Tudo por conta de uma ação equivocada, pois não tinham onde tratar e usaram o quê? Apenas da polícia. É igual você mexer num formigueiro. Vai espalhar formiga para tudo que é lado. Mexeu numa Cracolândia, onde tem cerca de 2 a 3 mil pessoas dia, é óbvio que essas pessoas vão migrar, vão percorrer outros pontos, e é isso que vem ocorrendo na Cracolândia de São Paulo, além de toda a vontade do prefeito Dória em resolver o caos das pessoas que vivem na Cracolândia, mas infelizmente com atitudes muito semelhantes às ações fracassadas de 2012. Eu falo isso por conta das ações e constatações que eu faço no mandato desde o primeiro dia. Eu não costumo fazer indicação, requerimento, sair falando as coisas sem antes constatar. É mais trabalhoso, mas é mais legal. É mais produtivo você falar realmente o que está acontecendo. E eu tenho uma informação muito triste, porque Campinas começou a receber dependentes da Cracolândia de São Paulo. Vereador, você me permite uma parte logo a seguir? Sim, por favor, vereador. Ouvindo a sua fala aí, realmente eu sou de uma região ali, que é a região do Boa Vista, Parque Via Norte, e eu venho sempre reclamando, relatando que realmente, depois que o Dória fez essa ação lá em São Paulo, a quantidade de dependentes químicos nessa região aumentou e aumentou bastante. E eu ouvindo o senhor falar, aliás, eu gostaria até de parabenizar pelo trabalho que faz, já não é de hoje que eu tenho essa admiração, e eu vejo que o senhor está correto nessas palavras, nessas ações suas. Tanto é que, depois desse procedimento que o Dória fez lá em São Paulo, a quantidade de pessoas dependentes na minha região lá aumentou e aumentou bastante. Muito obrigado pelas palavras, e realmente eu não levo isso como um trabalho, eu levo isso como missão de vida. Eu tenho um pacto com o meu ser superior, que é desenvolver esse tipo de trabalho para que mais pessoas, mais vidas possam ser salvas diante esse pior mal do século, que é o problema das drogas. Muito obrigado pelas palavras, vereador. Essa confirmação, essa constatação, eu vou registrar aqui 3 pontos, tá? No município de Campinas, pontos críticos, onde já é possível encontrar dependentes que vieram da Cracolândia de São Paulo. Me refiro ao trilho do trem próximo ao Terminal Central. Fui ao Ministério Público Federal, conversei com o procurador da República, o doutor Áureo, e alguns representantes também da concessionária ALL Rumo, ALL Rumo, agora parece que o nome é Rumo. Um outro ponto é o Jardim Eulina, próximo ao Jockey Club. Ali tem uma concentração muito grande de usuários de inúmeras substâncias. O perfil do brasileiro hoje mudou, ele não é o usuário de uma única droga. Hoje o perfil do brasileiro é de poliusuário. Hoje ele é usuário de álcool e crack, álcool, maconha, álcool, cocaína. O álcool está sempre presente. Mas é importante reforçarmos a questão daquelas pessoas que estão em situação de rua. Normalmente elas buscam pelas substâncias mais baratas, que é o álcool e o crack. Um outro ponto é a rua 7 de Setembro, na Vila Industrial, na Praça Conde Francisco Matarazzo. Para concluir, diante dessa situação que deixa Campinas em alerta, até porque na Cracolândia, em São Paulo, como eu mencionei, mais de 2 a 3 mil pessoas dia, e não sabemos quantas vão migrar para outras cidades, então solicitei na data de hoje ao prefeito Jonas que intensifique os trabalhos nas ruas de Campinas, como também a elaboração de uma operação, de uma força-tarefa conjunta com a assistência social, saúde, segurança, urbanismo e as entidades sociais. Eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite e lembre-se, a cidade não fecha e esse vereador não dorme.